Quero falar para vocês sobre o Velo Fuel, que é um gel de carboidrato que nós criamos na Neofórmula. É uma fórmula que eu pedi para um nutricionista e falei para ele assim: cara, se você fosse indicar o gel perfeito para um atleta, um paciente seu, o que esse gel deveria ter? Em conjunto com ele, a gente foi desenvolvendo, testando, manipulando tudo isso, inserindo outras coisas para que esse gel pudesse atender da melhor maneira possível a gente que está inserido nesse tipo de esporte, que é o ciclismo, o esporte de endurance. Corrida, trekking, natação, galera do triatlon usa muito gel. Então, é uma explicação um pouco mais técnica do que tem aqui dentro desse frasco e por que tem essas coisas e algo que eu acho que vale a pena a gente saber. Pois bem, hoje uma proporção muito usada nos géis do mercado é 2:1. Eles sempre usam dois tipos de carboidrato, duas fontes de energia diferentes, porque se você usa um tipo só, você, dependendo da quantidade de carboidrato, você demora ou sobrecarrega a absorção daquele único carboidrato. Então a gente utiliza 2:1, dois tipos de dois volumes de um carboidrato para um volume do outro carboidrato. No nosso caso, a gente usa glicose anidra com a frutose. São duas fontes de carboidrato puras. Elas já estão transformadas como glicose para a gente poder ingerir isso e transformar em energia direto. Muitos géis, e a maioria deles, porque eu tomei vários e fui experimentar vários, eles usam a maltodextrina. Maltodextrina é legal, ela é uma fonte de carboidrato também, uma fonte de energia também, porém a gente precisa primeiro digerir, né, essa malto para depois ela virar energia. Então ela não é tão rápida quanto a frutose e quanto a glicose, que é o que a gente tem aqui. Por que não a maltodextrina, sendo que todos têm? A malto é um produto mais simples, mais barato, né? E de certa forma a malto é mais fácil para ser manipulado e para deixar sabor melhor. Então, até dizendo que não foi fácil a gente chegar nesse gosto que tem aqui esse gel que é o Velo Fuel. Depois a gente foi atrás de um volume de carboidrato que seja interessante. Tem muito gel de 20 gramas, de 40 gramas que são os maiores e mais potentes, né? E aí nós conseguimos fazer um de 60. O que os de 30, 40 que já estão no mercado, o que eles têm? Eles têm um preço alto, porque para você disponibilizar essa quantidade de fonte de energia nessa proporção, custa muito mais caro. A gente conseguiu um gel de 60 gramas de carboidrato num valor de R$19, né? Só que não para por aí, não é só isso, não são 60 gramas e somente. A gente tem cafeína, a taurina, que é o transportador dessa cafeína, e também alguns sais, magnésio, cálcio, potássio, que ajudam para a gente não ter cãibras. É um pack completo para quem realmente está nesse contexto do endurance de longas distâncias nessa intensidade mais alta, né? A malto, que foi o que eu falei, que eu mencionei, a malto é muito utilizada em pré-treino. Como a gente usa gel intra-treino, a gente quer energia instantânea. Por isso que nós deixamos a malto de lado, fomos direto para a glicose e para a frutose. A gente tem 2 porções de glicose para uma de frutose. Essa é a proporção que os estudos indicam ser o ideal, beleza? A glicose e a frutose, elas são transportadas em regiões diferentes. Então a gente não sobrecarrega com um tipo só de fonte de energia, por isso essa separação, né? A cafeína, ela é que faz a gente também ter essa resposta de uma aceleração, de mais energia. Tem gente que não se dá muito bem com cafeína. A vantagem que nós temos como farmácia de manipulação, a Neofórmula, é a gente poder fazer sem cafeína para você, caso você deseje, entendeu? Tem um lance que é, por causa
de um volume tão grande, um gel com 60 gramas, para quem não está acostumado, você pode ter complicações não sérias, mas talvez você tenha um intestino um pouco mais solto no dia que você tomou o gel. Então a gente criou meia dose, que é o gel de 30 gramas de carboidrato. Para um treino de 2 horas durante a semana, como a gente faz, o de 30 gramas vai muito bem. Dependendo da intensidade, quando eu tenho treinos intervalados, eu vou direto no de 60. Mas eu me acostumei a tomar o gel primeiro para depois poder receber porções maiores. Num treino de final de semana, num sábado, onde eu vou pedalar de 4 a 7 horas, vamos dizer assim, eu como 4 desse e de repente um outro menor e não passo mal. Por quê? Porque eu acostumei o meu estômago, o meu intestino a receber essa quantidade de carboidrato. Não é o chocolate, não é o cacau que está aqui dentro, é a quantidade de carboidrato que pode te trazer uma complicação no final do dia, de repente, tá? Às vezes gera gases para quem não está acostumado ou solta um pouco o intestino. Por isso que o de 30 gramas ele é muito válido para quem vai começar e ele já me dá uma percepção de mais energia num treino de 2 horas, assim, tranquilamente. Tá? É uma explicação das coisas que a gente tem aqui dentro, do porquê que a gente criou esse produto, porquê que ele foi testado, teve coisa que a gente fez, não deu certo, depois ele açucarou, são processos que a gente foi alterando dentro do laboratório para poder chegar nessa consistência, nessa fórmula e nesse sabor. Agora a nossa meta é ter mais sabores para disponibilizar para vocês e eu digo que o nosso maior foco é ter o gel disponível à pronta entrega. Então, nessa semana, né, que eu estou postando esse vídeo, hoje é dia 17 de setembro, talvez você tenha que esperar 3 dias, mas na semana que vem você vai poder ou comprar pela internet, a gente vai enviar no máximo no dia seguinte, ou passar em qualquer loja e poder retirar na hora. Velofu tá na Neofórmula.